Fala galera, beleza? Professor Fabrício Araújo entrando em contato com vocês por meio dessa videoaula. Dando continuidade ao nosso cronograma de estudos, nós trabalharemos agora a Grécia Antiga, a formação e o desenvolvimento da civilização grega, uma civilização de extrema importância para a Antiguidade Clássica e também uma civilização cuja influência perpassa séculos, perpassa épocas e chega até os dias atuais, beleza? Então, para estudar uma civilização tão complexa e tão interessante quanto a civilização grega, é necessário que percorramos um caminho desde o seu início, beleza? Desde a sua base até o seu auge, para chegarmos então ao seu declínio. A sociedade grega, junto com a sociedade romana, formam duas civilizações de extrema importância na Antiguidade Clássica. E duas civilizações que mudam os modos de produção da época, porque vão ser duas civilizações que vão ter o seu modo de produção baseado no modo de produção escravista, diferente da minha Antiguidade Oriental, que vai possuir um modo de produção asiático. E no decorrer desses vídeos a gente vai entender como é que vai funcionar esse modo de produção escravista que vai ser a base dessas duas sociedades, tanto a romana quanto a grega. Mas hoje o nosso foco é na civilização grega. Então, para começarmos, vamos entender aí os aspectos geográficos de onde a civilização ela vai se desenvolver, beleza? Bom, a civilização grega ela se concentra na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Eu tenho aí nesse slide um mapa que mostra a Grécia no século 8 a.C., ou seja, ele trabalha com a Grécia já em um período onde houve uma dispersão para além da Península Balcânica, como vocês podem perceber na imagem, beleza? Além da localização, eu tenho também como aspecto geográfico o relevo montanhoso dessa região. Eu vou ter aí uma ocorrência muito grande de montanhas e essas montanhas vão ser separadas por vales. Esses vales passarão a ser ocupados em determinada época e vai ser justamente onde eu vou ter o desenvolvimento de vários grupos. Mas devido a esse relevo montanhoso, eu vou ter um isolamento das localidades, um isolamento das cidades, das famosas cidades-estados gregas, beleza? Esse fato vai contribuir para essas cidades-estados gregas serem cidades-estados autônomas, ou seja, elas são independentes. Uma não precisa da outra para se sustentar, para sobreviver, beleza? Então, uma característica inclusive muito forte, muito marcante da civilização grega é justamente essa, de que a civilização grega ela vai ser organizada por meio de cidades-estados autônomas, que nós chamaremos de polis grega, beleza? O litoral dessa região vai ser um litoral recortado, que vai facilitar o desenvolvimento do comércio marítimo, e o comércio marítimo ele vai acabar assumindo uma importância muito grande para determinados povos dessa civilização também. E a partir do século 8, como mostra no mapa, eu tenho os gregos se expandindo e estabelecendo colônias em várias áreas ao redor do mar Mediterrâneo. E um ponto em especial é o sul da Itália. É a região do sul da Península Itálica que, ao ser conquistada pelos gregos, vai receber o nome de Magna Grécia, beleza? Então, nesse mapa aí, inclusive, eu tenho destacando para vocês aí em amarelo, em círculo laranja, a região da Península Itálica, onde se desenvolve a civilização romana, mas que nesse território aí eu vou ter uma dominação grega, beleza? E isso explica o fato da mitologia romana ser muito influenciada pela mitologia grega, porque houve um contato muito grande entre gregos e romanos, principalmente nessa região aí da Península Itálica, ok? Mas vamos lá, pessoal. Partindo então do século 20 a.C., eu tenho ocorrendo nesse momento
na região da Península Balcânica uma forte imigração indo-europeia, ou seja, povos que vinham ali da Ásia, propriamente dito, começam a migrar para a Península Balcânica. Que povos são esses? Aqueus, eólios e jônios. Beleza? Então eu tenho aqueus, eólios e jônios migrando da Ásia para a região da Península Balcânica. Ao chegar na região da Península Balcânica, eles dominam os povos que já habitavam essa região, os pelágicos principalmente, e dão início à construção de uma civilização que iremos chamar de civilização creto-micênica. Essa civilização creto-micênica, ela vai ter como características principais o comércio marítimo, como atividade crucial aí para o seu desenvolvimento, beleza? Ela também vai ter como característica a talassocracia. O que seria a talassocracia? Seria um governo onde, mesmo eu tendo o rei, eu tenho também um conselho de comerciantes marítimos que tem grande influência política. Então, olha só, a talassocracia, ela seria um governo onde, mesmo eu tendo um rei, eu tenho um conselho de comerciantes marítimos que tem uma forte influência política. Beleza? A talassocracia, ela não vai ser um modo de governo exclusivo da civilização creto-micênica. Na região dos fenícios, eu também vou ter uma talassocracia. Os fenícios, eles também se destacam pela atividade do comércio marítimo. Beleza? As principais cidades da civilização creto-micênica vão ser Micenas, Cnossos e Troia. E aí, inclusive nesse período, eu tenho a ocorrência da Guerra de Troia, propriamente dita, como conhecemos, ok? Na questão cultural, a minha civilização creto-micênica, ela desenvolve a língua e a mitologia grega. A civilização creto-micênica, ela lança a base do que vai ser a língua e a mitologia grega tempos depois, ok? Então, eu tenho aí destaque para vocês essas características a respeito da civilização creto-micênica. Essa imigração indo-europeia de aqueus, eólios e jônios a partir do século XX. Aí nesse mapa, eu tenho uma demonstração do movimento dos jônios, aqueus e eólios, beleza? Só que percebam aí que eu tenho um outro povo migrando por essa região. Esse outro povo são os dórios, e a gente vai falar dele agora. Os dórios, eles começaram a migrar para a Península Balcânica a partir de 1400, 1200 a.C. E os dórios, eles tinham uma característica muito singular e que os dava uma certa vantagem com relação a aqueus, eólios e jônios. Os dórios, eles tinham uma força militar muito poderosa. Eles eram fortemente militarizados e eram acostumados a guerras de conquista. Então eram acostumados a guerrear com outros povos em busca de territórios, em busca de riquezas. Então, quando os dórios eles se deslocam para a Península Balcânica, o que os creto-micênicos fazem? A grande maioria acaba fugindo, porque sabia que não teria condições de guerrear contra os dórios. Então, a maioria dos creto-micênicos foge. A maioria dos creto-micênicos, e aí eu falo aqueus, eólios e jônios, se dispersam pela Península Balcânica. E aí começam a ocupar aqueles vales que eu mencionei lá no início da aula, aqueles vales entre as montanhas, beleza? Esse movimento de fuga dos povos creto-micênicos com relação à invasão dos dórios, a gente vai chamar de primeira diáspora grega. Então, a primeira diáspora grega, ela vai ser a dispersão dos povos creto-micênicos, aqueus, eólios e jônios, com relação à invasão dos dórios. Esse acontecimento de extrema importância, pessoal, ele marca a passagem do período pré-homérico para o período homérico. E quando esses povos creto-micênicos eles vão começar a ocupar os vales entre as montanhas e começar a se desenvolver ali, eles vão formar o que nós chamamos de genos, comunidades gentílicas.
E a formação dos genos é o pontapé inicial para o meu próximo período, que é o chamado período homérico. Aí eu tenho no slide, dando um destaque, a questão da ilha de Creta. A ilha de Creta, pessoal, ela vai ser a região onde vai se desenvolver principalmente a civilização cretense. E a civilização cretense, ela vai ter uma importância muito grande em determinado período da história dos gregos, beleza? Ela também vai ser uma das civilizações mais antigas aí da Europa, ok? Relacionado a Creta, eu tenho um mito de origem da Grécia Antiga, que está relacionado à história do Minotauro, beleza? Eu não vou ler a história aqui para vocês, mas eu vou disponibilizar esse slide e depois, a nível de conhecimento, vocês podem dar uma lida na história do Minotauro, que seria a explicação mitológica da origem grega. Aqui eu tenho o Palácio de Knossos, um dos maiores palácios da região dos minoicos, né, da região dos cretenses, ok? E aí vem então o meu período homérico. O meu período homérico, ele vai ter como fontes principais, durante muito tempo teve como fontes principais as duas obras atribuídas ao Homero: Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e Odisseia, que narra o retorno de Ulisses ao reino de Ítaca. Como eu falei, o pontapé inicial, a forte característica do período homérico vai ser a formação dos genos, a formação das comunidades gentílicas. Essas comunidades, elas eram comunidades familiares, ou seja, todos que pertenciam a elas possuíam um laço de parentesco, um laço de solidariedade. Eram comunidades baseadas no coletivismo, ou seja, a terra ela era coletiva, ela poderia ser usada por todos, não existia propriedade privada nos genos. E eram também comunidades autossuficientes, que praticavam uma agricultura de subsistência, ou seja, plantavam, colhiam exatamente o necessário para a sua sobrevivência, não buscavam produzir em excesso para comercializar, ok? A organização familiar do geno, ela era uma organização familiar patriarcal, onde o líder seria o pater, que seria o pai da família, beleza? O seu poder seria passado de modo hereditário para um filho mais velho. Esse filho mais velho era chamado de eupátrida, eu bom e pátrida nascido, um bem nascido, beleza? Então olha aí, atenta para as características dos genos. Comunidades familiares, onde todos possuíam laços de parentesco e solidariedade, as terras eram coletivas, a agricultura era de subsistência, o chefe era o pater, que passava o poder de modo hereditário ao seu filho mais velho, um bem-nascido, um eupátrida. Beleza? Por volta do ano 800 a.C., a população dos genos ela começou a crescer consideravelmente. Com o crescimento demográfico, eu tenho genos se unindo, beleza? Quando os genos se unem, eles vão formar frátrias. As frátrias, elas também vão ter um crescimento demográfico considerável, de modo que as frátrias também vão começar a se unir e vão formar o que nós conhecemos como tribos. Só que a partir do momento que eu tenho a união de genos e a formação de frátrias, eu tenho famílias que passam a governar. Eu tenho famílias que agora são tidas como mais importantes na união desses genos que vai formar as frátrias. Então, a partir do momento que eu tenho um pequeno grupo que passa a governar, eu posso dizer que eu tenho um governo oligárquico nesse momento. Mas, galera, o crescimento demográfico ele vai gerar um consumo maior também de produtos, beleza? Então, a produção da agricultura ela precisava aumentar, já que a população ela vinha crescendo. Isso vai gerar uma disputa por terras férteis, porque vai ocorrer uma escassez de terras. Não vai ter terra fértil suficiente para todo mundo. Então, essa disputa de terras
devido à escassez de terras férteis, vai levar à formação da minha propriedade privada. Veja bem, a população ela cresce a todo momento. Se a população cresce a todo momento, é necessário que a produção agrícola também venha acompanhando esse crescimento. Então é necessário cada vez mais terras férteis. Só que essas terras, elas começam então a ser disputadas por essas famílias. Essa disputa por terra fértil, já que a agricultura assume uma importância muito grande em uma sociedade que cresce cada vez mais, vai levar à formação de uma propriedade privada. Beleza? Vai levar à formação de uma propriedade privada. E quando eu tenho a criação de uma propriedade privada, quando eu tenho uma distribuição dessas terras férteis, claro, essa distribuição ela vai ser feita por essas famílias que governam agora, eu tenho então a divisão da sociedade entre aqueles que vão ter terras e aqueles que não vão ter terras. Eu tenho uma divisão da sociedade entre os proprietários de terras e os não proprietários de terra. Esses não proprietários de terra não vão ter outra saída a não ser trabalhar para aqueles que possuem a terra. Quando eles trabalham para aqueles que possuem a terra, eles estão suscetíveis a um modo de escravidão que vai ser muito conhecido na Grécia Antiga, que é a chamada escravidão por dívida. Trabalhando para essas famílias possuidoras de terra, esses não proprietários poderão se endividar e serem condicionados à situação de escravos por dívida, beleza? Então, a formação da propriedade privada, ela se dá nesse contexto, ok, pessoal? Nesse contexto de disputa por terra fértil, já que a terra fértil estava escassa devido ao grande crescimento populacional dos gregos nesse momento, ok? Aí eu tenho um mapa que mostra a primeira diáspora grega, que a gente já conversou a respeito, e que mostra também a segunda diáspora grega, o movimento principal da segunda diáspora grega, que é algo que a gente vai comentar agora mesmo. Vamos lá. Com o surgimento da propriedade privada, eu tenho o início de conflitos entre essa população das frátrias, entre essa população das tribos, beleza? E aí eu vou ter uma organização social agora dentro desses povos. Esses povos gregos, eles vão ser divididos em eupátridas, os bem-nascidos, né, aqueles proprietários de terra. Eu vou ter também os georgóis, os pequenos proprietários, aqueles que na hora da divisão das propriedades não receberam propriedades muito férteis, que rendam tanto assim, e receberam pequenas propriedades, né? E eu tenho os tetas, que vão ser aqueles sem propriedades. Tetas, hein, pessoal? Por favor. E eu tenho os tetas, que vão ser aqueles que não vão ter propriedades nenhuma. Claro que vão ser os mais suscetíveis aí à questão da escravidão por dívida, correto? O meu governo, nesse momento, vai ser um governo aristocrático. Aristocrático vem de aristocrateia, governo dos melhores, ok? E esse crescimento demográfico, como já foi mencionado, vai culminar na formação de tribos, né? Gêneros que se unem e formam frátrias, frátrias que se unem e formam as famosas tribos. Então, os conflitos, pessoal, entre esses grupos, eles continuavam a rolar. Essa disputa por terra continuava a ocorrer por esses territórios gregos. Qual vai ser a solução, então, para solucionar... A solução para solucionar é ótimo. Qual vai ser a solução, então, para a falta de terras, pessoal? Como é que os gregos vão buscar resolver essa falta de terras férteis? Expandindo. A saída, então, vai ser expandir o território grego, beleza? Essa expansão territorial ela vai se dar principalmente ao redor do mar Mediterrâneo. E esse movimento de busca por mais terras férteis para evitar o confronto entre os grupos gregos, eu vou chamar de segunda diáspora grega. Então, atenção, pessoal. A primeira diáspora grega, ela foi causada pela invasão dos dórios,
que resultou na fuga dos povos creto-micênicos. Beleza? Já a segunda diáspora grega, ela é gerada por uma disputa por terras férteis, devido à escassez dessas terras férteis, que vai me levar a um processo de expansão ao redor do mar Mediterrâneo, em busca de mais terras férteis para abastecer a minha civilização grega. Beleza? Então percebe aí que os motivos da primeira e da segunda diáspora são motivos bem diferentes. Bem diferentes. É nesse momento da segunda diáspora grega que eu tenho os gregos se deslocando até o sul da Península Itálica e formando aquela região que eu citei lá no início da aula, chamada de Magna Grécia. Beleza, galera? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para ele não ficar muito longo e aí eu já volto com vocês falando sobre o período arcaico.